Neste vídeo você não encontrará uma resposta mastigadinha e superficial para entrar em harmonia com o universo. O meu objetivo aqui é respeitar a sua inteligência e apresentar algo mais elaborado. É colocar à sua disposição vários alimentos intelectuais, alguns deles raros, outros com sabor pouco conhecido, outros nem tanto, para que você possa decidir o que fazer com essas iguarias, assimilá-las, rejeitá-las, buscar suas fontes, etc. Mas antes de embarcar nessa jornada, te convido a se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, pois ele vai apresentar o encadamento de ideias que articula filosofia, psicologia, espiritualidade e arte. Algo que, na minha opinião, não se vê em qualquer lugar nesse mundo virtual que vós compartilhamos. Sem mais delongas, vamos lá. Normalmente, quando se fala de vício e virtude, o que vem à tona para muita gente é a concepção cristã de que virtude é fazer o que é moralmente certo e vício o que é moralmente errado, certo e errado em relação aos ensinamentos de Deus. Mas se a gente recuar ainda mais na história, veremos que já na cultura grega, muito antes de Cristo, temos uma noção muito profunda do que atualmente nós chamamos de virtude e vício. Arete e Kákia eram daimons, ou divindades que personificavam a virtude e o vício, respectivamente. Arete representava a excelência, o agir virtuoso e a realização do nosso potencial, e Kákia a torpeza e a ação viciosa. Há uma passagem na obra de Xenofonte, filósofo e historiador grego, que retrata bem o encontro de Hércules, herói mitológico, com essas duas divindades e que ilustra muito bem essa dualidade, virtude e vício. Isso se deu quando Hércules estava entrando na juventude. Elas se aproximaram dele para verificar qual caminho ele queria seguir na vida. Kákia lhe ofertou uma vida cheia de confortos, prazeres e facilidades, dizendo-lhe: "Você terá os frutos do trabalho dos outros e não se absterá de nada que possa lhe trazer ganho, pois aos meus companheiros dou autoridade para tirar vantagem onde quiserem." Arete, em contrapartida, lhe ofereceu uma vida gloriosa e nobre, contudo repleta de desafios e dificuldades. Disse ela: "Mas não vou enganá-lo com um prólogo agradável. Vou lhe dizer a verdade sobre as coisas como os deuses as ordenaram, pois de todas as coisas boas e justas, os deuses não dão nada ao homem sem esforço e trabalho." O simbolismo da escolha de Hércules entre Arete e Kákia, ou entre virtude e vício, encontra eco na interpretação simbólica dos pitagóricos da letra Y. A letra pitagórica mostra os dois caminhos pelos quais é conduzida a vida do homem. A base do Y representa o nascimento, a bifurcação, a adolescência. Dali em diante temos dois caminhos que serão trilhados na vida adulta. O da direita é difícil e desafiante, mas leva a uma vida virtuosa e abençoada. O da esquerda é fácil e confortável, entretanto leva ao vício e à destruição. Há ainda outro simbolismo que se relaciona com as divindades Arete e Kákia, que é o simbolismo de Jano, considerado pelos romanos como o deus das transições e transformações. De acordo com René Guénon, metafísico francês, Jano é o senhor dos dois caminhos aos quais dão acesso as duas portas do solstício, as duas vias, a da esquerda e a da direita. A da esquerda associada ao solstício de inverno, representando o vício, e a da direita ao solstício de verão, representando a virtude. Notem bem nessa pintura como Arete está do lado direito de Hércules e Kákia à sua esquerda, corroborando os paralelos simbólicos feitos pela filosofia esotérica que desde tempos imemoriais tem nutrido o imaginário de muitos artistas. Como vimos nas duas divindades que se apresentaram a Hércules, bem como no simbolismo da letra pitagórica, embora demande esforço, a virtude tem o potencial de libertar e elevar a alma humana, enquanto que o vício gera o efeito oposto. A virtude da diligência, por exemplo, nos leva a concluir as atividades que nos propomos fazer, como estudar para uma prova. Ao passo que o vício da preguiça, ainda que nos seja muito mais confortável a curto prazo, nos aprisiona e prejudica a realização de nossos objetivos. Essa noção de virtude como algo que liberta a alma e de vício como algo que a aprisiona fica evidente em um diálogo platônico intitulado de Crátilo, no qual esse filósofo faz uma análise etimológica dos termos Arete e Kákia. Para Platão, o termo grego Arete se refere àquilo que anda bem e facilita o movimento, e Kákia àquilo que anda mal e o dificulta. A covardia, por exemplo, prende e limita, ao passo que a coragem desprende e torna livre. Platão nos fornece assim a chave para entendermos o que é virtude e vício em nossas vidas. Agora para um pouquinho e pensa o que é que hoje em dia facilita ou dificulta o fluir das coisas para você. O que em você te faz andar bem ou mal na vida? O que te mantém aprisionado em sua zona de conforto e impede a realização do teu potencial? Com essa chave você pode abrir muitas portas na sua alma,
para entender quais virtudes você precisa desenvolver e trabalhar e quais vícios você precisa neutralizar. Contudo, entretanto, todavia, o entendimento sobre virtudes e vícios não ficaria completo sem antes a gente entender que a virtude visa o bem e não o prazer. Pois algo que proporciona prazer não é necessariamente algo benéfico, não é mesmo? Por exemplo, consumir fast food todos os dias pode ser muito prazeroso, mas será que faz bem para nós? Provavelmente não, pois além de prejudicar o nosso corpo, pode levar a sentimentos de arrependimento e culpa, ocasionando no final das contas sofrimento psicológico. Por outro lado, algo que não proporciona prazer não é necessariamente algo ruim. Um remédio amargo de sabor desagradável pode não ser prazeroso, mas pode ser essencial para nos curar de alguma doença ou enfermidade. Aprender a distinguir entre bem e prazer na nossa vida é libertador, é um divisor de águas, ainda mais em um mundo no qual a publicidade e a propaganda acabam nos levando a confundir esses dois conceitos, levando-nos a buscar em nome do prazer imediato coisas que na verdade não contribuem para o nosso bem. Uma vida que só foca no prazer e conforto tende a se tornar destrutiva. Esse é o aviso que a divindade Arete, por meio de mitos, legou à humanidade. É o que acontece com aqueles que evitam falar em público para evitar o desconforto e a ansiedade, mas com o tempo acabam prejudicando a sua vida social. É o que ocorre com quem adota um estilo de vida sedentário e prazeroso e acaba adoecendo fisicamente. É o que sucede com quem abusa do uso de drogas buscando prazer imediato e acaba se tornando dependente delas. Mas espere, isso não significa que nós devemos se privar de prazer, mas sim em não ser escravizado por ele, pois prazer em certa medida é bom, é excelente, faz parte da vida. E essa medida, que vai nos permitir não se exceder no prazer, é chamada de temperança ou moderação e é uma das virtudes mais conhecidas tanto na filosofia como na própria religião. Beber muito hoje pode até te dar prazer, mas provavelmente a ressaca e os contratempos do outro dia vão vir acompanhados de muito desprazer, para não dizer de outros problemas. Não faz sentido punir o nosso eu de amanhã para satisfazer de forma exagerada e descontrolada o nosso eu presente. Temperança é ter consciência disso, é saber dosar os nossos prazeres em cada contexto, visando o nosso bem. Foi nesse sentido que Aristóteles, discípulo de Platão, definiu a virtude como meio termo entre seu excesso e a sua falta. Por exemplo, a coragem seria o meio termo entre a imprudência e a covardia. A diligência seria a justa medida entre a compulsão laboral e a preguiça, e a generosidade seria a virtude, o meio termo entre o esbanjamento e a avareza. Ora, se a virtude é caminhar bem, ou se é a justa medida que nos leva a ter uma vida boa, devemos nos perguntar o que é o bem. O que é isso para o qual tende a virtude? Já sabemos que o bem não é sinônimo de prazer, mas não sabemos ainda o que é exatamente o bem. O bem no ser humano, de acordo com Platão, é saúde no corpo e virtude na alma. Quando nos empenhamos para fortalecer o nosso corpo e mantê-lo saudável, estamos trilhando a direção do bem. E quando nos empenhamos para harmonizar a nossa alma desenvolvendo as virtudes, nós também estamos caminhando na direção dele. Em escala macro, o bem é no universo aquilo que mantém a sua harmonia. E isso é tanto simbolizado pela música das esferas dos antigos gregos, como pelo Sol, que ilumina e mantém a vida em nosso planeta. Rigorosamente falando, o bem em si, ou a ideia de bem, não pode ser definida, mas contemplada. Platão a simboliza como o sol inteligível que é contemplado por aqueles que saíram da escuridão da caverna. Plotino, filósofo neoplatônico, chama o bem em si de uno e o coloca como ponto de origem de todas as coisas. Em suma, viemos do bem e tendemos ao bem, sendo a virtude o caminho que nos leva até ele e o vício o que nos desvia. Logo, entrar em harmonia com o universo é pautar a vida no bem, e viver bem é viver de forma virtuosa, e viver de forma virtuosa é viver de maneira sábia, corajosa, temperante e justa. Essas são, a propósito, as 4 virtudes cardeais, segundo Platão. Se enganam enormemente aqueles que consideram o caminho da virtude como o caminho dos bonzinhos, ingênuos e fracos de vontade. Buscar o bem não é se empenhar em ser alguém inofensivo, passivo e dócil. À medida que aprendemos a reconhecer os nossos vícios, confrontando os nossos aspectos mais sombrios, crescemos em virtude. O virtuoso não foge do mal que nem uma criança foge do escuro. Ele o encara de frente e o integra na sua alma. Diz Jordan Peterson, psicólogo canadense: se você é inofensivo, você não é virtuoso. Você é como um coelho. Se você tem a capacidade para ser um monstro, mas não se torna um monstro, você é virtuoso. Sem virtude, o ser humano apequena-se, animaliza-se e se desconecta da harmonia do universo.
ele perde o ritmo e tropeça na dança. É por isso que muitas ou quase todas correntes espirituais da história humana possuem uma sistematização ou pelo menos uma visão do que é o bom e o mau agir, isto é, do que é uma ação virtuosa e uma ação viciosa. Pois é essa compreensão que permitirá a integração do ser humano com algo que o transcende, a integração entre o micro e o macrocosmo. Na espiritualidade grega, as virtudes nos levam à contemplação do bem, nos tornando unos com a ordem cósmica. No taoísmo asiático, elas nos conduzem à realização da nossa união com o Tao, que é o princípio que representa o ordenamento de todas as coisas. Nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islã, as virtudes visam nos tornar semelhantes a Deus ou a seus representantes, assim como se integrar com suas cosmovisões. Enfim, independente de você estar ou não conectado ou ligado a uma corrente espiritual, independente de você gostar ou não de filosofia, o que eu gostaria que você levasse para casa deste vídeo é o seguinte: a virtude é uma disposição para agir com base no bem e não no prazer. O foco no bem nos leva tanto à saúde física e mental como à realização do nosso potencial. Nos harmonizamos com o universo à medida que o bem, no sentido amplo apresentado aqui, orienta a nossa existência. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até mais!